Vamos lá, gente. Deixa eu explicar para vocês o que é jejum. Tem duas palavras que eu escolhi nas escrituras para explicar o valor do jejum. O jejum, ele é um ato consagratório. O jejum, ele não pode ser visto como assim, a maior revelação ou visão do jejum não pode ser como sacrifício. Não pode ser como sacrifício. Não pode ser. Porque tem algo maior do que o sacrifício, que é o ato consagratório, de consagração. E tem dois textos nas Escrituras que eu separei para compartilhar com vocês, para vocês entenderem o que é consagração e daí aplicar sobre isso o poder do jejum. O primeiro texto está lá em 1 Coríntios, capítulo número 7. Nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele está trazendo alguns ensinamentos para a igreja de Corinto, né? Tentar formatar alguns assuntos na igreja que era muito necessário. A igreja de Corinto era uma igreja que precisava de muitas respostas. No capítulo 7, o apóstolo Paulo fala muito de casamento, de vida conjugal, de relacionamento conjugal, marido, mulher, casamento e tal. No versículo de número 35, que é quase no final do capítulo, né? O apóstolo Paulo, ele fala sobre consagração. Só que antes de falar de consagração, ele fala de cuidados do homem, mulher, casamento, enfim, tudo isso. E no 35 ele fecha dizendo porque ele está dizendo aquilo, porque ele está falando aquilo. Ele diz o seguinte, assim, irmãos, eu estou falando isso, versículo 35 de 1 Coríntios 7, por sua causa, em relação a algo que é do seu próprio interesse. Paulo está dizendo, não estou falando nada que é do meu interesse, mas do seu interesse. O meu propósito não é ficar enredando você, trazendo peso sobre você, ficar trazendo algo que vai ser difícil para você cumprir. Não, essa não é a minha intenção. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, o que eu estou ensinando vocês é porque isso interessa para vocês. E não é somente porque é algo nobre, agradável, decoroso, mas tudo isso que eu estou ensinando é para facilitar, para que vocês possam se consagrar de forma desimpedida ao Senhor. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, tudo que eu estou ensinando aqui para vocês não é para trazer peso, não é para trazer canseira, julgamento, não. Estou trazendo isso para vocês, esse ensinamento, porque é do interesse de vocês e para que vocês possam se consagrar a Deus de uma forma livre e espontânea. É isso que Paulo diz. Paulo usa aqui uma palavra, consagrar-se, né? Essa palavra grega que Paulo usa aqui para consagrar-se significa devoção. Devoção. Então Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, olha, eu estou ensinando tudo isso aqui para vocês para que vocês possam ter uma devoção livre diante do Senhor. Devoção, entrega, dedicação. É isso que o jejum é. Jejum é devoção. É um ato de devoção, de consagração, de dedicação ao Senhor. Então o jejum, ele expressa esse testemunho de consagração, de entrega ao Senhor. Onde nós estamos nos dando para Ele de forma plena, de forma absoluta. Por isso que o jejum é poderoso. No Antigo Testamento, usa-se também no Antigo Testamento essa fala de consagração. Só que lá no Antigo Testamento, o sentido ele é mais profundo. Então, lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 22. Êxodo 19, 22 diz, também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de se consagrar para que o Senhor não os fira. Ou seja, se o sacerdote não se consagrasse, Deus matava ele. Então, em Êxodo 19, 22 está dizendo, é necessário que também o sacerdote, para se chegar a Deus, ele se consagre, para que Deus não fira, para que Deus não mate. E aí é usado, a palavra consagrar aqui, que ela deriva de santidade, né? Ela não fala só de devoção, dessa entrega de busca, de espiritualidade, fé, não. Ela fala de algo mais profundo. Agora ela fala também de comportamento. Consagração é uma atitude de você se santificar, se separar, mas com um objetivo, de você se apresentar para aquele que é sagrado, santo. Então, consagrar aqui significa construir em você um preparo para você se apresentar diante daquele que é santo. Isso é o jejum. O jejum, ele constrói em nós um valor espiritual
porque ele mortifica a nossa carne, ele toca no nosso corpo físico de uma forma muito forte, mas ele constrói esse valor para nós nos apresentarmos diante de Deus. E ele é santo. Então o jejum é um caminho para nos apresentarmos diante de Deus que é santo. E ali, diante dele, não é para que ele ouça a nossa voz. Não. É para que ali, diante dele, ele possa influenciar, ele possa construir na minha vida, na sua vida, a vida dele, os valores dele, a graça dele, a autoridade dele, a unção dele. Ou seja, ele vai resplandecer em nós a sua própria imagem. Por quê? Porque eu me consagrei, eu me separei para estar diante daquele que é santo. Eu me consagrei para estar diante daquele que é sagrado, separado. Então o jejum é muito poderoso quanto a isso. Agora entenda, nós vamos jejuar, vamos nos abster de alimentos, porque não existe jejum sem abstenção de alimento. Para ser jejum tem que se abster de alimento. Só que a abstenção de alimento é uma parte do jejum. O jejum, para ele ser pleno, ele tem que ser acompanhado de outros valores. Quais são esses valores, pastor? Primeiro, o jejum tem que ser acompanhado de leitura da palavra. O nosso tempo de jejum, ele tem que ser ocupado com dedicação às escrituras de uma forma diferente. Fora do padrão normal nosso devocional. É um tempo que você vai se dedicar às escrituras de uma forma diferente. Segundo lugar, nesse tempo de jejum que nos abstemos de alimento e nos dedicamos de uma forma especial, outro nível, as escrituras, é onde também nós nos dedicamos à oração de uma forma diferenciada. As nossas orações, o nosso tempo de oração e a nossa dedicação à oração tem que ser diferenciada. Tem que ser algo mais sublime em relação ao nosso devocional de oração. Por quê? Porque o momento agora é especial. Nós estamos nos consagrando, nós estamos nos preparando para estarmos diante daquele que é santo. Então, o meu mergulho nas escrituras tem que ser diferenciado, a minha vida de oração tem que ser diferenciada. Em terceiro lugar, a minha adoração tem que ser mais intensa. E quando nós falamos de adoração, nós não estamos falando só de canções. Claro, as canções fazem parte da adoração, mas quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de comportamento. A nossa humilhação tem que ser muito intensa. Temos que buscar no Espírito Santo quebrantamento no nosso coração. Quebrantamento esse que só vai surgir com uma vida de confissão, de declaração de erros diante do Senhor, para que Ele nos perdoe, para que Ele nos purifique, para que Ele nos santifique. E essa humilhação que nos leva a reconhecer o nosso estado vai construir quebrantamento. E esse quebrantamento vai gerar dor. E quando essa dor estiver intensa dentro de nós, é quando o Espírito Santo vai começar e vai ter habilidade para preencher, encher a nossa vida com a vida dele. Isso é jejum. Amém, queridos? Isso é jejum. Não existe jejum sem você se abster de comida e bebida. Mas não é só isso, é você se tornar intenso na leitura das Escrituras, na sua vida de oração e na sua adoração ao nome do Senhor. Amém?